Olá, meus queridos alunos, que saudade eu estava de vocês. Sejam bem-vindos à nossa nova home class da matéria de História. Eu sou o professor Jairton Filho e é um grande prazer estar novamente aqui com cada um de vocês. O tema de nossa aula de hoje, pessoal, é um tema novo e super interessante, que é a expansão marítima europeia. Um tema novo, mas que tem muita coisa daqueles assuntos que a gente estudava sobre feudalismo, sobre transição de história. Então vamos agora estudar um pouquinho sobre o que foi essa expansão marítima. Um pouco da história desse tempo. A expansão marítima europeia, pessoal, foi um dos maiores feitos realizados pela humanidade daquela época, pois envolvia a superação dos perigos reais e imaginários e a transposição dos oceanos a partir do século XV, uma intensa globalização. Eu vou usar a palavra perigos reais e imaginários e a transposição dos oceanos. Por quê, pessoal? Naquele tempo, vocês, como a gente estava estudando, o feudalismo na Europa e tudo o que tinha acontecido, a Europa passava por um momento de grave crise. Até nas aulas passadas de a gente, a Europa passava fome, estava vivendo em guerras e tinha a peste negra. Quando tudo isso acaba, quando esses períodos passam, a Europa agora, aqueles países que envolvem ela, decidem sair pelo mar em busca de novas terras, em busca de novas riquezas. E o que eles conseguem, pessoal, com tudo isso? Eles conseguem tirar os medos que eles tinham sobre as histórias que os antepassados contavam sobre o oceano, sobre os perigos que ele podia ter. E esse período de globalização, quando termina a frase abaixo aí sobre da história, mostra que o ser humano agora estava pronto, estava apto para descobrir o mundo que tinha à sua volta. E outra, sanar a dúvida que muita gente tinha naquela época. O mundo era redondo ou o mundo era plano? Vamos olhar a próxima imagem a seguir que nos ajuda a ter uma ideia sobre aquilo que o ser humano pensava sobre os oceanos. Pessoal, a imagem aqui da gente mostra como o ser humano tinha a sua ideia de oceano. Por isso que a frase passada diz superação de perigos reais e imaginários. O perigo real era o próprio oceano em si, porque eles não conheciam aquilo que eles não tinham visto ainda, eles não tinham uma ideia do que tinha ao longo do oceano. E o perigo imaginário eram as histórias de monstros que os antepassados contavam. Um exemplo é aquela história que monstros haviam debaixo do mar e ao longo do tempo o barco seria devorado por esses animais. Então eram as histórias contadas pelos antepassados. Por isso que diz superação de perigos reais, que é a superação do perigo do próprio oceano, e dos imaginários sobre aquelas histórias de monstros contadas pelos povos passados, tá ok? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. A partir do século XV, sob a liderança de portugueses e espanhóis, os europeus começam um processo de intensa globalização, a chamada expansão marítima. É quando eu começo a dizer, pessoal, que agora eles tomam a coragem de tentar reconstruir aquela Europa que estava destruída. Então eles entram dentro dos seus barcos e saem navegando em busca de descobrir o mundo à sua volta. Ou seja, descobrir o que realmente a Terra pode trazer de riqueza. A expansão marítima europeia, pessoal, tem o sentido de reconstruir a Europa que estava devastada sobre toda aquela crise que a gente viu nas aulas passadas. Então é bom que vocês aí em casa releiam o capítulo passado para que a gente tenha um entendimento sobre o que aconteceu na Europa naquele período e o porquê dela sair nessa expansão marítima europeia. O porquê, pessoal, é para reconstruir a Europa que tinha passado o quê? 3 períodos importantes, um período de guerra, um período de fome e um período de peste, que era a peste negra. Em seguida, pessoal, esse fato também ficou conhecido como as grandes navegações, ou seja, pessoal, muitos historiadores ao longo do tempo deram o nome de expansão marítima europeia o apelido de período das grandes navegações. E esse período de grandes navegações tinham objetivos, e eu coloquei 4 objetivos extremamente importantes para a nossa aula de hoje. Qual é o primeiro objetivo? Obtenção de riquezas, ou seja, melhorar as atividades comerciais descobrindo novos produtos. Assim eles conseguiriam ajuntar mais riquezas e levar de volta para a Europa. A segunda era a exploração de terras, como eu falei. Quando eles saíram na expansão marítima,
O intuito deles era descobrir novas terras, ou seja, terras que eles nunca tinham ido, terras inabitadas ou até terras habitadas por outros povos. E qual era o sentido dessa exploração de terras? Procura de minerais e vegetais que não tinham na sua região, ou até minerais que tinham, mas que estavam em falta, tá ok? Eles saíram em busca disso. O terceiro, pessoal, ponto é um ponto bem crítico, que é submissão de outros seres humanos ao trabalho escravo, principalmente indígenas e africanos. Esse pessoal, quando descobriu as novas terras, quando tinha gente habitando naquele local, ou era africano ou era indígena. Então os povos europeus pegaram esse povo que vivia livre e os levaram como escravo. Então foi isso o terceiro ponto da expansão marítima, que é um ponto ruim, porque eles tiraram aquele povo que era livre e os levaram para a escravidão. E o quarto ponto, pessoal, foi a difusão do cristianismo, ou seja, o catolicismo para outras civilizações. Se outras civilizações tinham ou não religião, os europeus agora começavam a divulgar o cristianismo, ou seja, a religião monoteísta, que a gente estudou nas aulas passadas, mas que é divulgada assim na expansão marítima. Quarto ponto, divulgação da religião. Qual era? Cristianismo, monoteísta. Quando é monoteísta é o quê? Um único Deus. Também, pessoal, a gente tem que entender que a Europa também passava por um período de transição. Qual era esse período de transição, pessoal? Esse período é dividido em o que permaneceu e o que mudou. Mas antes da gente entender o que mudou e o que ficou, a gente precisa entender esse período de transição. Será que realmente a Europa estava pronta para mudar algumas coisas? Olha, pessoal, as mudanças elas vão ocorrendo ao longo do tempo. Mas para que não fosse bruscamente que nem atrapalhasse aquela reconstrução daquele povo, eles precisavam permanecer com alguns costumes de tempos passados. Então agora no próximo slide a gente vai ver o que permanece e o que muda na nova Europa, na Europa que agora tem uma ideia de quê? De reconstrução. Permanece o seguinte: as permanências foram a manutenção dos antigos feudos, primeiro, a posse de terra e a hereditariedade continuaram a determinar a condição social e jurídica dos indivíduos. Quando a gente estava estudando nas aulas passadas, tanto em sala de aula e também na primeira home class, aquela que alguém quiser ver e assistir novamente é bom para compreender o assunto. O que era o feudo, pessoal? Era aquela posse de terra que as pessoas de maior condição econômica tinham. Ou seja, enquanto mais terras tivessem, mais porte de terra aquelas pessoas tivessem, mais prestígio social e econômico aquela pessoa teria. Então, com o período de expansão marítima europeia, eles deixaram esse antigo feudo ainda na sociedade, eles não tiraram. O feudo, a terra, ainda determinaria a posição social e jurídica dos indivíduos. Ou seja, se uma pessoa tivesse mais terra do que outra, ela era o quê? Tinha mais privilégio, mais prestígio social, tá? E o que muda, pessoal? O que muda é o surgimento de uma nova classe social. Vamos ler? Surgimento de uma nova classe social que era a burguesia. Quem era essa burguesia? A burguesia naquela época era formada por mercadores e por artesãos. Uma nova classe social surge em meio àquela nova reconstrução da Europa. Você está falando de reconstrução, de mudança, de surgimento de novas coisas. Surge aí uma nova classe social, que é quem? A burguesia, formada por mercadores e artesãos. E agora, pessoal, o que eu quero que vocês precisam saber também sobre esse assunto da nossa aula de hoje, porque como a gente está falando de expansão marítima, de expansão, de reconstrução, de novas coisas, o que precisa a gente entender também? A expansão marítima ocorre na mudança de período histórico. A gente estava estudando no capítulo passado o quê? Idade Média. E a gente sai daquela Idade Média e vai diretamente para a Idade Moderna. Ao longo da expansão marítima, ela vai ocorrendo na mudança de período. Ela sai da Idade Média e vai até a Idade Moderna. Tá certo? Então, meus queridos alunos, eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão ler a página 30 e 31 do livro.
Quem não tem o livro didático vai ler o material que eu coloquei no grupo, pois o material que eu coloquei no grupo eu tirei partes do livro e coloquei lá. É o mesmo assunto que tem no livro. Passo 2. Se ficou com dúvida, vai reassistir essa aula aqui para tirar todas as dúvidas, ou vai no privado do professor e pergunta: professor, eu fiquei com dúvida de algum assunto, o senhor poderia me reexplicar? E eu vou estar lá para tirar todas as dúvidas de vocês. Terceiro ponto, vocês vão o quê? Vão responder a atividade e vocês vão ter o quê? Até o dia seguinte para me enviar essa atividade no privado, para eu anotar quem fez e quem não fez, tá certo? Então, meu muito obrigado. Foi um prazer novamente estar com cada um de vocês. Um cheiro, um abraço virtual. Fiquem em casa e fiquem com Deus. Valeu!